Graças a Deus. Irmãos, para quem não sabe, nós estamos fazendo uma série de ministrações sobre a cosmovisão cristã. Estamos falando sobre como enxergar a vida do ponto de vista de Cristo, do ponto de vista da fé. E, obviamente que nós vivemos numa sociedade secularizada, uma sociedade que tem uma visão sem Deus, né? Não tem uma lente de Cristo, não consegue ver as coisas na perspectiva de Cristo. E então nós estamos compartilhando essas verdades para nos fornecer, para que a gente tenha uma visão cristã da vida. A gente veja a vida do ponto de vista ou com a lente de Cristo. E nós já falamos que são 4 os pilares da nossa cosmovisão cristã: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Se você perder um desses pilares, você imagina um prédio que está sustentado por 4 pilares. Se na tua visão cristã um desses pilares ruir, a casa cai. A casa cai, não tem como, não sobrevive. Se você tirar, por exemplo, aquilo que nós já falamos, a perspectiva da criação, se você não crê que Deus criou todas as coisas e por que criou, e nós vimos no último sermão, há 15 dias atrás, aliás, há 3 domingos atrás, nós vimos que se você tirar a perspectiva da criação, você vai ter uma visão pagã, você vai ter uma visão mutilada, você não vai conseguir entender todas as Escrituras se você não entender que Deus é o Criador de todas as coisas. E esses dias alguém me falou de uma maneira tão simples, achei tão bacana. Ele me disse assim: pastor, o que eu gostei que o senhor disse da cosmovisão cristã e a criação é que se Deus é o Criador, nós somos dele, nós não somos nosso, nós somos dele. Ele é o dono por criação. E eu disse: olha, depois que a gente passar o pilar da queda, nós vamos ver da redenção, e aí você vai ver que nós somos dele 2 vezes. Somos por direito de criação e por direito de compra. Ele ainda nos comprou ainda. Nós vamos lembrar aí, né, dessa verdade maravilhosa da redenção. Hoje nós vamos ver a queda, nós vamos estudar a queda. E é importante nós entendermos a queda na perspectiva bíblica. O que foi a queda? Quais são as consequências da queda? O que aconteceu no Jardim do Éden? E eu sei, irmãos, que aqui surgem muitas perguntas. Talvez hoje você aqui vai ter apenas alguns sinais, um lampejo, alguma coisa básica para você começar a entender o que é a queda. Eu comecei a fazer algumas anotações para esse sermão, e eu teria aqui pelo menos uns 5 sermões só para a gente falar da queda. Daria para a gente passar aí um mês e meio, todos os domingos, só para falar da queda, só das consequências, das implicações. E muitas perguntas nós temos em relação à queda. Esses dias alguém me conversando comigo disse: pastor, mas Deus estava olhando tudo? Eu falei: estava. Deus criou o homem e a mulher? Criou. Deus que criou o mal? Deus que criou o mal. Eu sei que há muitas pessoas que não conseguem entender que Deus criou o mal, mas Deus criou o mal. E a Bíblia diz isso. E aí Deus viu, a serpente lá seduziu o Adão e Eva? Viu. Mas Deus sabia que eles iam cair? Sabia. E Ele não fez nada. E Ele não fez nada. Irmãos, aqui nós precisamos de crer na soberania de Deus. De fato, Deus viu tudo isso. E eu vou ilustrar isso de uma maneira mais simples, talvez você entenda. Imagina que um de nós aqui, na sua janela, você mora num sobrado, num lugar mais alto, e você da janela viste o seu vizinho, que tem uma criança de 3 anos de idade, dessas belas crianças que estão aqui na frente, e de repente encosta um carro, e desce um sujeito muito mal encarado, que você sabe que é bandido, você sabe que é o mal encarnado, mas ele tem um pacote de bala na mão, e ele sinaliza uma bala para aquela criança, e aí você começa a olhar ali da sua janela, você fala: vai acontecer uma tragédia. Quando você pensa em descer, você olha, o pai está assistindo tudo. O pai dele é um homem forte, é um homem armado, um homem fortemente armado, sentado numa cadeira assistindo tudo. Você fala: puxa, teu pai vai interferir.
Aí aquele homem aproxima, começa a dar bala para aquela criança começa a ficar cismada, você diz, vai cair na conversa dele. E aí você olha para o pai, e o pai não faz nada. E de repente até aquela criança pega aquela bala, pega aquele pacote, gosta, volta, já começa a ter um pouco de carinho, e aquela ingenuidade, né? Aquela beleza da criança, aquela simplicidade, e a criança vai e entra no carro dele, e se diz, o pai vai agora, vai estourar aquele carro de bala, alguma coisa vai acontecer, e o pai não faz nada. E o carro vai embora com a criança, e você olha para aquele pai, e você fica sem entender. E aí você tem algumas conclusões. Primeira conclusão, esse pai não amava essa criança. Segunda conclusão, esse pai não era tão forte assim, o inimigo era mais forte que ele. Ou então você poderia concluir, ele é forte, mas não ama. Ou ele ama, mas não é forte. Mas há uma terceira via, que é o que nós queremos, de que ele ama e de que ele é poderoso o suficiente para livrar daquela tentação. Mas ele tem um projeto maior, que a priori, num primeiro momento, quando nós olhamos esse quadro, a gente não entende. Irmãos, esses são os olhos da fé, de crer na soberania de Deus, de crer num Deus soberano que pode tudo. O diabo não ganhou não é que Deus deu uma cochilada, Deus foi cuidar de outra coisa e o diabo fez. Nada foge à onisciência de Deus, nada foge à onipresença de Deus, nada assusta ou ameaça a onipotência de Deus. Mas Deus tem um projeto maior. Outra coisa importante nós entendemos que tudo que Deus faz, Deus não faz por nós. Deus faz para a sua glória. A queda foi permitida por Deus para a glória dele. Você vai dizer, pastor, eu não consigo entender isso. Eu digo, eu também não. Mas não é questão de entender, é de crer. De que Deus é soberano. De que tudo que Deus faz para a sua glória. Amém? Vamos para o texto? Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler apenas os primeiros 15 versículos. Depois, se você quiser, você pode estudar isso um pouco mais. Se você digitar no canal do YouTube, lá no YouTube, no canal, por exemplo, do Nicodemos, de muitos irmãos, o Hernandes Dias Lopes, você vai ver muitos irmãos que explicam esse texto com mais profundidade. Dá para você ouvir umas 10 palestras assim de cara, para você entender um pouco mais, se hoje o assunto não ficar aqui bem claro para você. E obviamente que eu não tenho a pretensão de tirar todas as suas dúvidas da queda a partir de um sermão. Mas o texto sagrado diz, e a expressão do texto é uma oposição à criação, ele termina a criação, ele termina a harmonia da criação, e ele começa dizendo, mas, essa é uma conjunção adversativa, ele está dizendo, olha, mesmo criando, mesmo ele tendo feito, mesmo tudo estando perfeito, mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, é certo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem,
a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ser ministrados, Senhor. Precisamos conhecer, Senhor. Precisamos entender um pouco mais da tua palavra. Precisamos crer na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse diálogo é um diálogo que Deus parte de um pressuposto de fé. Então, não há muita explicação. E alguém pode perguntar, e já me perguntaram, mas a serpente falava? Nunca vi cobra falar. Mas antes ela não rastejava, agora vai rastejar. Mas ela viu que era uma serpente, ou a serpente era só uma ideia. Irmãos, o texto não entra nesses detalhes. A Bíblia não é um livro de ciência histórico que dá dados e detalhes desse aspecto. Aqui a lição para nós é a lição da queda. Algumas perguntas nós vamos conviver com elas. Algumas dúvidas nós levaremos para a eternidade. Não tem como a gente saber. Mas a verdade é que Adão e Eva foram colocados à prova por Deus. E Deus disse, olha, de tudo pode comer, desse não. E aqui a priori nós podemos identificar o primeiro erro da humanidade aqui. O primeiro erro da mulher foi dar ouvido à serpente. Dar ouvido. E interessante que esse erro persiste até os dias de hoje. A humanidade até hoje continua ouvindo a serpente. Eles tinham uma palavra de Deus. Adão e Eva já tinham a palavra. Eles não precisavam de acréscimo. Eles não precisavam de um acréscimo à palavra que Deus já tinha dito. Eles já tinham uma orientação clara de Deus. Irmãos, até hoje nós somos assim. Nós temos a Bíblia, nós temos orientação e buscamos palavras fora. E buscamos orientações fora. E vamos ouvir o mundo. E vamos nos curvar, por exemplo, para áreas da nossa vida, para ter orientação com quem não sabe nada. Quem não nos criou. Quem nos criou sabe do que precisamos e quem nos criou tem autoridade sobre nós para dizer o que deve ser. Então, o primeiro erro da serpente foi ouvir. E nesse primeiro erro, aí, o diabo coloca duas mentiras, que são duas mentiras que até hoje têm dado sucesso, têm feito sucesso, então ele não mudou a tática. Primeiro que a base dele é mentira. Então a primeira pergunta que a serpente faz é a seguinte, quer dizer que não pode comer nada nesse lugar? Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz tudo aqui e não pode comer nada? Que Deus é esse que não dá liberdade de você expressar os seus desejos? Que Deus é esse que te priva de prazeres? Que Deus é esse que te tira a liberdade? Irmão, se você perceber nas perguntas da serpente, você vai perceber que ali há uma dose, há uma insinuação, há uma proposta de autonomia humana. Se você perceber as perguntas, todas elas é uma proposta para que o homem saia debaixo do governo de Deus e viva por si mesmo. Tanto que ele questiona, num primeiro momento, o grande amor de Deus. Diz que Deus é esse que faz tudo isso e não pode fazer nada. É um Deus que te priva. É um Deus que te proíbe. É um Deus ditador. Irmãos, a primeira tentação ali, a primeira estocada, a primeira posição da serpente, ele era em destruir o conceito do amor de Deus.
Se Deus não te ama, porque se Deus te amasse, Deus deixava você fazer o que você quer. Se você conversar com uma criança de 5 anos, 6 anos, pergunta para ele, como é que é a sua mãe? Diz, minha mãe é joia. E meu pai? Meu pai também é joia. Ah, mas joia mesmo é minha avó. Minha avó é demais. Por quê? Porque ela deixa eu fazer o que eu quero. Não é assim que as crianças falam? Na nossa cabeça, irmãos, deixar fazer o que a gente quer, que é bom. E a serpente ali começou a jogar essa dúvida na mulher. Se Deus não deixa você fazer o que você quer. Agora, quando você vai para Romanos, capítulo 1, você vai ver que a pior punição que Deus pode dar para um ser humano é quando Deus diz assim, faça o que você quer. O que você tem vontade de fazer? Faz. Segue teu coração só para você ver onde que o seu coração vai te levar. Obedeça aos teus instintos, obedeça aos teus desejos. Segue o desejo do seu coração. Então a primeira coisa que a serpente faz, ela questiona o amor de Deus. Ela torce a palavra, ela coloca em dúvida o caráter amoroso de Deus. Irmãos, até hoje o diabo tem soprado no coração de muita gente que servir a Deus é privação. Eu lembro de um dia evangelizando uma pessoa e ele entendeu bem claro o que era o plano de salvação. E quando eu disse para ele, você quer mudar de vida? Ele disse, pastor, é muito legal isso, mas eu quero aproveitar a vida. Deixa eu ir namorar, deixa eu ir beber, aprontar. Eu quero fazer de tudo. Quando eu estiver numa cama, morrendo com câncer, aí eu quero se converter, eu quero ir para o céu. Mas não quer. Antes disso, Deus vai estragar a minha vida. Deus vai tirar minha liberdade, eu não vou poder usar droga, eu não vou poder beber, eu não vou poder adulterar, eu não vou poder fazer tudo que eu tenho vontade, eu não vou poder dar vazão a todos os meus desejos, eu vou ser um homem privado, um homem podado. Quantas pessoas que acreditam isso, que a verdadeira vida é uma vida de liberdade, de fazer o que você quer? Eu diria para você e para mim, meu irmão, que Deus nos livre da nossa vontade. Que Deus nos livre do nosso coração. Mas há uma segunda artimanha ali. Quando a mulher diz para Eva, a Eva disse para a serpente, não, você está entendendo, mas que dó. Essa serpente está tão enganada, né? Poxa, desavisada. Deixa eu explicar para você. Na verdade é o seguinte, aqui pode comer tudo, só não pode comer dessa. E aí eu imagino que nas entrelinhas ali eu sou levado a pensar que a serpente falou, não pode comer dessa? Por que não pode comer dessa? Ele disse, olha, vou te dizer uma coisa para você, se comer dessa, ele diz que morre. E aí a serpente coloca em questionamento um segundo aspecto do caráter de Deus. Se no primeiro ela questionou o amor de Deus, agora ela questiona a justiça de Deus. A severidade da palavra de Deus, a seriedade da vontade soberana de Deus. E a serpente olha para aquela mulher e fala assim, dá nada não, boba, morre não, você conversa. Isso acontece, Deus quer controlar a tua vida, Deus quer mandar no ser, Deus quer fazer só o que Ele quer, só Ele que sabe o que é certo, você está em segundo plano. Pode comer que não morre. Irmãos, essa mentira, ela está hoje sendo pregada a todo ser humano. Nós ouvimos essa mentira constantemente. Os seres humanos, de modo geral, nós não acreditamos na justiça de Deus. Nós não acreditamos na severidade da ira de Deus. Nós não temos temor de Deus. Nós não temos medo do pecado. Por isso que nós brincamos com o pecado. Por isso que nós pecamos sem peso na consciência. Por isso que nós quebramos princípios. Porque nós não acreditamos que se Deus falou, Ele vai cumprir. A maioria de nós não acreditamos no inferno. Não acreditamos no juízo de Deus. Não acreditamos no princípio do plantar e colher. Por que nós chegamos tão perto do pecado? Por que nós brincamos com o pecado? Porque nós não temos temor de Deus, nós não cremos na ira de Deus. Não, Deus é amor, e para nós, amor para nós é aquele amor de vó que deixa fazer o que quer. A
Às vezes nós não acreditamos de que quando Deus fala, Deus cumpre. Por isso que a serpente diz para a mulher, não vai morrer. E aí aconteceu o seguinte, o verso 6 vai nos dizer que a mulher teve 3 tentações. Era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E aqui nós temos 3 tentações. Concupiscência da carne, concupiscências dos olhos e soberba da vida. E essas 3 tentações foram as 3 tentações de Jesus. E essas 3 tentações são as nossas 3 tentações registradas em 1 de João, capítulo 2, verso 16. Boa para comer, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Desejável para dar entendimento, soberba da vida. E ela caiu. E a mulher come. Agora é interessante, irmãos, e nós vamos nos deter daqui para frente, já partindo para a conclusão, nós vamos falar das consequências da queda. Porque a serpente mentiu para a mulher dizendo que não vai ter consequência. Em outras palavras, a serpente, quando ela termina a tentação, a mulher estava entendendo mais ou menos o seguinte, eu não preciso viver debaixo do governo de Deus. Eu não preciso fazer o que Deus quer, eu posso fazer a minha vontade. E quais foram as consequências? De cara, nós temos 7 consequências rápidas ali. Medo, divisão, inveja, morte, homicídio, fuga e culpa. Com pouco tempo, quando o pecado entra, toda a raça humana, Adão não peca, porque ele é o representante da humanidade, o pecado da humanidade entra através de Adão, e as consequências são imediatas. Nos primeiros seres humanos, foi desastrosa. Ao ponto que a semente do pecado de Adão passa para toda a humanidade. Por isso que o salmista, no Salmo 51, verso 5, como nós falamos no domingo passado, ele diz, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãos, nós poderíamos falar muitas coisas sobre as consequências do pecado. Eu quero me deter numa conceituação prática aqui do que é o pecado e quero trabalhar 2 textos que tratam exatamente, bem claro, o que o pecado fez no ser humano. Primeiro, o que o pecado fez? Qual foi a consequência do pecado? Irmãos, a Bíblia diz que o homem não regenerado, o homem que não nasceu de novo, porque lembra, no próximo domingo, não domingo que vem agora, que nós teremos o pastor Henrique pregando, mas no outro domingo eu vou falar sobre a redenção, o novo nascimento, o que Jesus fez. Mas lembra então que o homem que não é regenerado, o homem que não nasceu de novo, o ser humano que não experimentou o novo nascimento, ele é absolutamente escravo do pecado. O homem é escravo do pecado. A ideia de livre-arbítrio, irmãos, não tem na Bíblia. O homem não tem livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é um conceito humanista, filosófico, que não está nas Escrituras. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a pessoa que tem capacidade de decidir sem nenhuma necessidade interna e sem nenhuma pressão externa. Eu não bebo água porque eu sou livre, eu bebo água porque eu tenho necessidade. Eu não atravesso um semáforo vermelho, eu não tenho liberdade, principalmente se tiver um guarda lá com a caderneta na mão, dizendo que vai me multar. Eu tenho uma pressão externa. Só Deus não tem nenhuma pressão interna, e nenhuma pressão externa e nenhuma necessidade interna. Então, quando o homem pecou em Adão, todos os seres humanos se tornaram escravos do pecado. O homem é livre só para pecar. O homem não tem liberdade para fazer outra coisa senão pecar. O homem tem lampejos de bondade. Situações em que você faz um ato de bondade e tal. Mas a maior tragédia da humanidade, que não foi a Segunda Guerra Mundial, a maior tragédia da humanidade, que não foi o Holocausto,
A maior tragédia da humanidade aconteceu no Jardim do Éden, onde o pecado foi semeado, onde o homem pecou e toda a raça humana se tornou pecador. A partir desse momento, o homem não regenerado, ele é absolutamente escravo do pecado. E em virtude disso, ele é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livremente para se salvar. Nenhum homem sem Deus tem a capacidade de tomar uma decisão: eu vou ser salvo. Tanto em relação à salvação, como de boas obras. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que só nasce de novo quem deposita fé no coração, e aí ele é regenerado. Uma vez que ele tem a fé da salvação depositada por Deus no coração, ele ganha a capacidade de crer. O homem, então, ele é incapaz de, por si mesmo, crer de modo salvador no Evangelho. O homem, por si mesmo, ele é incapaz de crer, porque o pecado o aleijou, o pecado danificou, o pecado destruiu. O homem que não nasceu de novo, o ser humano que não nasceu de novo, o seu coração ele é enganoso. E ele é desesperadamente corrupto. Irmãos, nós somos bons para o mal. Parece até uma contradição. E somos muito ruins para o bem. O nosso coração é como uma mesa de bilhar que está inclinada assim. Se você soltar a bola aqui, ela vai cair. Se tirar Deus de nós, nós despencamos para o pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa. Por isso que nós precisamos nascer de novo. O homem sem Deus é nascido no pecado. E agora eu quero trabalhar 2 textos bíblicos que vão nos ajudar a entender isso de forma bem clara. Primeiro, vou pedir até que o Altair coloque para a gente, Marcos 7, 21 e 22. O que o pecado fez no homem? Jesus falou. E as pessoas estavam discutindo negócio de comida e tal, Jesus falou, ó, o que entra não muda muita coisa não, o problema é o que sai. E aí eles não entenderam. E aí Jesus foi explícito, claro. Jesus estava dando uma aula de teologia aqui. Jesus falou, deixa eu explicar para vocês a consequência do pecado. Deixa eu falar para vocês o que o pecado fez. E olha o que diz o verso 21. Porque de dentro do coração dos homens, de dentro do coração dos homens, você está pensando na pior pessoa da sociedade, você está pensando em alguém lá fora. Sabe de quem que Deus está falando aqui? De mim e de você. No nosso coração procedem essas coisas. E é uma listinha de 12 hábitos, 12 pecados. Você vai dizer, pastor, mas há alguém que pratica esses 12? Aqui que nós temos que entender, potencialmente todos nós estamos prontos para fazer esses 12. Essa aqui é só uma lista primária. Irmãos, sabe o que nós vamos começar a entender? Só Jesus. Eu fico vendo gente acreditando em educação. Eu lembro de uma discussão homera que eu tive com o dono de uma grande universidade. E ele falando que no Japão, que lá tem educação, que na Suécia, que aqui no Brasil que falta educação, faculdade, universidade. Eu disse, rapaz, o que falta é Jesus. Você acha que educação conserta uma natureza pecaminosa? Quem acredita nisso é humanista. Quem acredita nisso é uma pessoa que não conhece a Bíblia, que não crê na queda e nas consequências. O homem não precisa de dinheiro, o homem não precisa de saúde, o homem não precisa de prosperidade. Conversei esses dias com um suíço, que alguns de vocês conhecem, e eu falei para ele como é que eram os metrôs, né, tal, os trem, se atrasa muito lá. Ele disse, olha, hoje na Suíça está tendo problema de atraso, mas o problema de atraso não é falta de cumprimento, é o excesso de suicídio. Então até que limpa os trilhos, que ajeita tudo, atrasa. E aí você vai pegar um sujeito que não tem problema financeiro, não tem problema
de saúde, não falta educação, e ele não tem razão para viver, porque ele não tem Jesus. Há pouco tempo nós ficamos chocados com o Globo Repórter mostrando um jardim, um bosque no Japão, onde as pessoas entram para se suicidar. E o governo coloca ali psicólogos, pessoas, assistentes sociais, para quando alguém entra, já ir atrás, porque quem entra ali já entra, não tem problema financeiro, não tem problema social, não tem problema de saúde, não tem problema de educação, e ele quer morrer. Porque é um vazio existencial profundo na alma do homem. Quando o homem deixou Deus, quando o homem abandonou Deus, o homem decretou a sua própria morte. É só uma questão de tempo. E Jesus, ao retratar a realidade do homem sem Deus, o homem que não tem Jesus, que não tem Cristo, ele coloca essa verdade, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E aí ele começa. E você que quando vê uma prostituta critica muito, a Bíblia diz que a prostituição está no coração do homem. E a lista começa: a prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro, disse Jesus. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, ao fazer um diagnóstico do homem, ao descrever o homem caído, diz que esse aqui é a nossa essência. Naturalmente falando, irmãos, isso aqui é o nosso fruto, é isso que nós produzimos. Às vezes a gente fica espantado com o pecado dos outros, é porque a gente não conhece o nosso coração ainda. Eu vejo psicólogos, psiquiatras, preleitores de autoajuda, dizendo: conheça-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. Eu oro: Senhor, tem misericórdia, não deixa ele se conhecer não, só deixa ele se conhecer debaixo da tua graça, porque se alguém se conhecer sem Jesus, ele fica louco, ele morre, ele se mata, porque o ser humano sem Cristo é uma tragédia. É isso que nós produzimos. Jesus faz esse diagnóstico. O último texto para a gente entender essa realidade é Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Clássico texto de Efésios. Texto esse que deu tanta alegria para nós aqui quando a gente expôs o livro de Efésios, né? Versículo por versículo. Há quase 4 anos atrás, nós fizemos a exposição desse texto. E esse texto é maravilhoso, irmãos. Por favor, coloca para a gente. Efésios 2, de 1 a 10. E aqui Paulo divide o texto em 2 partes. É uma divisão clássica. Na primeira parte, ele diz assim: e ele vos deu vida, estando vós, o quê? Irmãos, a palavra morto, ou morte na Bíblia, é um pouco diferente do sentido que nós temos. Para nós, morte é alguém que para de respirar. A palavra morte na Bíblia significa separação, separado de Deus. Quem está sem Deus está morto. Então, às vezes você vê um atleta vigoroso, você vê uma modelo exuberante, você vê um cantor fantástico, você vê uma atriz maravilhosa, e Deus olha para aquela pessoa, que se ela não tiver Cristo no coração, para Deus ela está morta. Não tem vida. O pecado trouxe morte. E ele vai dizer o seguinte: olha, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Quem? Os novos convertidos, os nascidos de novo. E ele começa a relacionar e ele coloca 7 situações que o ser humano vivia. Todo ser humano que não tem Cristo vive debaixo da possessão, debaixo da pressão dessas 7 questões. Primeiro, segundo o curso desse mundo. Essa expressão curso desse mundo significa a ideia de uma correnteza, é um rio. Alguém aqui já atravessou um rio que tem uma correnteza muito grande? Conhece a expressão nadar contra a correnteza? Eu lembro que a gente era moleque, a gente ia nadar nesses rios assim um pouco maior. Você entrava aqui nesse rio para atravessar aqui, você ia parar lá embaixo.
Aqui Paulo está usando a figura, o curso desse mundo, seria o leito desse mundo, seria a correnteza desse mundo. Ele diz, há um mundo correndo para o pecado. O mundo está corrente para o pecado, para o mal. E nós andamos segundo esse curso, nós somos sugados, nós somos impulsionados, nós somos puxados para o pecado. Segunda expressão que ele vai usar, segundo o príncipe da potestade do ar. Além de ter uma correnteza que puxa, tem um diabo que manda, que controla, que orienta, que administra. Há um espírito de desobediência. Terceira expressão, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Há um espírito de desobediência, contrário. Quarto lugar, se não bastasse o curso desse mundo, o diabo, o espírito da desobediência, também segundo as inclinações da carne. Então você começa a imaginar um sujeito, o rio puxando, um general maligno orientando, uma desobediência deliberada e dentro dele uma inclinação para o mal. Força externa, esse é o homem sem Deus. E a quinta expressão ele vai dizer, fazendo a vontade da carne, que é a pior punição que um ser humano pode viver. É a pior situação de um ser humano, é quando Deus permite que ele faça a sua vontade. Agora lembra de Marcos 7,21, que procede do coração? Agora você imagina esse coração fazendo a vontade dele na tua vida, aonde que você vai parar sem Deus? Fazendo a vontade da carne e vontade dos pensamentos. Esses dias eu achei até curioso, alguém colocou no Facebook assim, né? Se as pessoas já ficam assustadas com aquilo que eu falo, imagina se eles soubessem o que eu penso. Eu até brinquei esses dias aqui, né? Vocês imaginam se nesse telão aqui, colocasse um por um a foto e escrevesse tudo que você está pensando. A gente nem entraria aqui, né? Você nem entraria aqui, né? Você já imaginou? E Deus vê o que você pensa. E a Bíblia diz que o homem sem Deus ele é guiado pelo seu próprio pensamento, pelas vontades da carne. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós éramos, por natureza, por vocação, o quê? Filhos da ira. Abu Shaim era um pastor muito arrojado, destemido. Um dia que ele estava pregando nesse texto, nós estávamos num grupo muito grande, ele virou para a gente e falou, eu sei quem é a tua mãe, eu conheci a tua mãe. A gente ficava até assustado, né? Nunca me viu, como é que ele conhece minha mãe, né? Disse, a tua mãe era a Dona Ira. A Dona Ira que era a tua mãe. A gente ficava até com raiva dele, né? Que ele falava assim. Mas a Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira. E se nós parássemos aqui, irmãos, se nós não entrássemos no verso 4, e o verso 4 é o tema do nosso próximo sermão, a redenção. E quando a gente chega no verso 4, essa conjunção adversativa maravilhosa, essa primeira expressão, mas. Oh, glória a Deus! Se nós parássemos aqui, nós entraríamos em desespero. Mas a Bíblia diz que, mas. E aí ele vai apresentar o plano da redenção em Cristo Jesus. O que o pecado fez comigo, com você? O que o pecado nos transformou? Desde Adão até hoje. Miseráveis pecadores. Por isso que Lutero dizia assim, meu nome é pecador, meu sobrenome é pecador. Eu sou um pecador. Qual que é a sua identidade? Pecador. Qual que é a sua capacidade? Pecado. Como não pecar, irmãos? Como não viver essa dimensão? Só se nós estivermos cheios do Espírito de Deus, só se Deus estiver presente na nossa vida. E eu fico imaginando que eu preciso ser uma vasilha cheia de água, da palavra de Cristo. Mas como vasilha, eu me sinto como aquela panela, aquele objeto que as mulheres usam para escorrer macarrão. Elas cozinham o macarrão com água quente, jogam naquela vasilha, e aquela vasilha toda furada, eu não sei nem o nome daquele objeto. Escorredor ali do macarrão.
E aí enche de água e logo esvazia. E aí eu me sinto assim, eu vou para a presença de Deus, eu fico cheio, eu digo, agora vai. E eu afasto um pouquinho, vazio. E eu volto de novo, e quando eu saio, vazio, vaza tudo. Para o bem demora tanto para orar, para buscar Deus, para consertar, dá um trabalho. Mas quando a gente sai da presença de Deus, nós somos tão vulneráveis para o pecado, irmãos. A impressão que a gente tem que não mudou nada, não é. Daí, irmãos, que a Bíblia me leva a crer que como esse escorredor de macarrão, eu não posso sair debaixo da vontade de Deus, debaixo da presença de Deus, da água do Espírito. Eu preciso estar me enchendo todos os dias, todo momento, toda hora. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer, Cristo em vós, esperança da glória. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, em mim não habita bem algum. Por isso que quando ele chega no capítulo 8, ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, não há esperança para o ser humano sem Deus. Nós não precisamos de governo melhor, nós não precisamos de economia melhor, nós não precisamos de saúde, nós não precisamos de prosperidade financeira, nós não precisamos de uma casa melhor, nós precisamos de uma intimidade maior com o nosso Deus. A nossa maior necessidade é Cristo, a nossa maior necessidade é estar cheio do Espírito Santo e da presença do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Somos miseráveis pecadores, Senhor. Pai, nós não temos nenhuma capacidade natural de te amar, de te servir. A única esperança que nós temos é de que o Senhor nos encha do teu Espírito. É que nós possamos, Senhor, pela tua graça, nos esvaziar de nós mesmos. E como um vaso vazio, transparente na tua presença, o Senhor possa nos encher. O Senhor assistiu aquele dia da queda de Adão e Eva. E o Senhor tem um propósito de glorificar o teu nome através daquela queda. E nós estamos nesse propósito hoje aqui, Senhor, pela tua graça. Pai, nós vamos glorificar o teu nome. Somos chamados para te glorificar, Senhor. Oh Pai, muito obrigado por essa obra maravilhosa. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém.